O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. 2. Da Alma, Parte 1. 134. O que é a alma? Um espírito encarnado. 134A. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. 134B. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim, as almas não são mais do que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. 135A. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. É por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. O homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Terceiro, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos. 136A. O corpo pode existir sem a alma? Sim e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. 136B. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos o homem. 137. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 criaturas diferentes. 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? Simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, assim definiram a alma, uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? A palavra alma é empregada para exprimir as coisas mais diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Essas últimas palavras se referem à fonte universal do princípio vital, em que cada ser absorve uma porção, que devolve ao todo após a morte. Esta ideia não exclui absolutamente a de um ser moral, distinto,
independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a este ser que se chama igualmente alma, e nesta acepção, pode-se dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando à alma diferentes definições, os espíritos falaram segundo as aplicações que faziam da palavra e segundo as ideias terrestres de que estavam ainda mais ou menos imbuídos. Isso decorre da insuficiência da linguagem humana, que não tem um termo para cada ideia, o que acarreta uma multidão de mal-entendidos e discussões. Eis porque os espíritos superiores dizem que devemos, primeiro, nos entendermos quanto às palavras.